Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão da identificação de mentiras. Falar como é que você pode identificar mentiras, por que você deve identificar mentiras, etc, etc. Bom, a gente sempre está falando aqui no nosso canal sobre vendas, correto? Então beleza, então a gente tem que trazer isso aqui para o universo das vendas e eu vou falar sobre a importância disso já já. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: pessoas mentem, tá? As pessoas de uma forma geral mentem. E se pessoas mentem, os nossos clientes são pessoas, né? Você não tem como cliente, sei lá, um animalzinho, por exemplo. Se as pessoas mentem, então clientes mentem. Ah, Henry, mas o meu cliente fulaninho de tal, ele é muito bonzinho, ele não mente não. Não, seu cliente mente sim. Ele pode mentir para te agradar, ele pode mentir porque ele está talvez um pouco desconfortável de te falar alguma coisa, ou então ele simplesmente quer mentir mesmo e que se dane. Enfim, a questão é que pessoas mentem, clientes são pessoas, clientes mentem, tá? Ah, beleza, Henry, tá bom, cliente mente, ok, eu aceito isso. Mas por que eu preciso identificar mentiras dos meus clientes? Por que eu preciso saber quando ele está mentindo? Para que eu vou saber isso? Pelo seguinte motivo, você tem que saber isso para que você consiga tentar mudar os rumos da sua negociação. Tá? Então é muito importante que você identifique mentiras para que você consiga mudar o caminhar da sua negociação. Como eu disse, às vezes o cliente está se sentindo desconfortável para te falar alguma coisa. E aí você identifica aquilo e aí você talvez tenha que mudar a sua negociação por algum motivo. Ou então talvez o cliente esteja lhe ocultando alguma informação e você precisa daquela informação para poder seguir em frente. Enfim, você precisa tentar sacar isso para você poder mudar os rumos da sua negociação. Aí, beleza, então já entendi que pessoas mentem, então os clientes mentem, já entendi por que eu devo identificar as mentiras dos clientes, beleza, mas como? Como é que eu faço isso? Você deve fazer isso observando os sinais mais comuns, tá? Os sinais mais comuns, né, das mentiras. Tá? Existem alguns sinais que podem indicar que a outra parte está mentindo para você, tá? E aí, assim, você precisa entender que quando a gente fala disso, a gente está falando de linguagem corporal, por exemplo, que não é uma ciência exata, ok? Então, você precisa entender todo o contexto da situação para poder tirar uma conclusão. Mas aqui eu vou falar alguns sinais que geralmente indicam uma possível mentira, talvez, ali da outra parte, beleza? Por exemplo, quando a pessoa está falando alguma coisa com você e ela está colocando a mão na frente da boca desse jeito, ela está falando com você assim, é porque provavelmente ela está dizendo alguma coisa que ela não gostaria de estar dizendo, e por isso que ela tampa a boca dela, entendeu? Isso é um gesto involuntário, a pessoa não percebe que está fazendo isso. Então esse é um sinal também comum para quando a gente está falando dessa questão da mentira. Um outro sinal muito comum é a pessoa falar com você com a mão no lóbulo da orelha, então ela fala com você assim, é um sinal bem comum. Gestos de proteção podem indicar mentira também, então a pessoa fica colocando muito a mão aqui no pescoço, por exemplo, quando está falando com você. Esse também é um gesto de proteção, a pessoa não está se sentindo confortável, talvez, e ela pode, talvez, estar mentindo, entendeu? Ou então, por exemplo, quando você está falando com alguém, aí você vai lá e faz uma pergunta, e aí a pessoa, ela começa a te responder dando detalhes desnecessários, sabe? Ela começa a pegar o detalhe do detalhe para te falar tudo. Então, isso é um sinal muito comum também. Ou então quando a pessoa muda de assunto de repente, ela está falando de uma coisa e de repente ela muda de assunto completamente. Ou então quando você pergunta alguma coisa e aí a pessoa, para ver se é condizente com tudo que ela disse antes de responder, ela pergunta o famoso: o quê? O que você disse? Você pode repetir a pergunta, por favor? Porque aí o tempo de você repetir a pergunta, por mais que ela tenha entendido, ela consegue pensar na resposta, consegue verificar se é coerente com o que ela disse anteriormente, com a mentira que ela deu, e aí com isso ela consegue responder mais tranquilo. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos de sinais. Existem vários outros. Por exemplo, a gente pode entrar aqui na questão das microexpressões, que é um assunto muito técnico. Não vale a pena entrar aqui, mas vale a pena você estudar. Ou então, por exemplo, o direcionar do nosso olho. Quando você responde uma pergunta, você geralmente olha para algum lado. E o lado que você está olhando, ele pode dizer alguma coisa sobre você. Enfim, tem algumas outras coisas que vale a pena você pesquisar. Existem, por exemplo, outros materiais de estudo que vale a pena você ver. Você pode olhar, por exemplo, se divertir vendo a série Light to Me, que fala muito sobre essa questão da expressão corporal e tudo mais. Ou então, você pode acompanhar canais no YouTube que falam sobre isso. Tem vários canais que falam, que identificam as pessoas, a forma como elas estão falando, o que elas estão querendo dizer com a expressão corporal delas. Tem um vídeo que é muito legal, que você pode jogar aí no YouTube, Malu rabiscou a minha geladeira. Cara, esse vídeo é sensacional, assim. A Malu é uma criancinha que ela rabiscou uma geladeira e aí de repente ela começa
a mentir para a mãe dela pergunta, quem rabiscou a geladeira? E ela fala, ah, não sei, não fui eu. E ela emite vários sinais, e como ela é uma criança, fica muito mais claro que ela está mentindo. Enfim, tem alguns materiais que você pode seguir para você estudar. Mas com certeza isso é algo muito importante para a sua negociação. Então não ignore isso. Saiba identificar mentiras para que você consiga mudar os rumos da sua negociação, para que você consiga ter melhores resultados.